Sejam bem-vindos de volta ao podcast dos Irmãos Prez. Eu sou o irmão Guilherme e vou conversar com o meu irmão Caio, que veio lá do Japão e desceu, aterrissou nas montanhas geladas aqui do Canadá. Oi, Sim. Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme? E aí? Você tá de volta? Tô de volta. Você ainda tá no fuso do Japão? Ainda tô sofrendo um pouco. A volta é sempre pior do que... Quando a gente vai pro Japão é tranquilo, a gente entra já no ritmo lá. A volta sempre foi o problema. Sempre o problema a volta, né? Caio, eu posso te pedir um favor? Posso. Compartilhe um pouco da sua viagem com a gente, comigo e com o pessoal que tá assistindo a gente agora nesse domingo. Tem como você jogar umas imagens bonitas aí da sua viagem? O que eu vou colocar aí nesse início agora de fundo, enquanto a gente estiver falando, é trechos da viagem quando eu saí de Vancouver e vim para Calgary. Eu gravei bastante vídeo no voo, porque a gente passa pelas montanhas rochosas, que é uma vista maravilhosa, até aterrissar em Calgary. Então, de fundo aí... Flight Simulator? Vai ter pelo menos... É um simulador de voo, né? Vai ter pelo menos aí bastante imagem do voo, que é maravilhoso. Saindo de Vancouver, vindo aqui para Calgary. No final do podcast, eu gostaria de perguntar algumas coisas sobre o Japão. A gente deixa pro final do podcast. Sim. Nesse podcast, a gente vai falar de uma melhor notícia do ano. Porque esse ano tá difícil, notícia boa, hein, Caio? O mundo tá difícil. A gente finalmente teve uma notícia boa relacionada à imigração para o Canadá. É o seguinte, resumindo, o Canadá vai aceitar quase 1,5 milhão de imigrantes nos próximos 3 anos, 24, 25 e 2026. A gente vai comentar sobre isso, são as novas metas que o governo do Canadá anunciou. Sim. Eu acho que no meio de tanta, desse mundo, com guerras, não sei o quê, essa é uma notícia excelente para quem quer sair do Brasil e vir aqui para o Canadá. Porque fica aquela ideia de que a pessoa que está assistindo a gente agora está pensando em vir para o Canadá, 2024, 2025. Então, pelo menos, isso dá uma tranquilidade nessa... Porque essa foi... Tudo bem, é a melhor notícia do ano. A gente teve grandes notícias de imigração esse ano. A mudança no Express Entry, né? Essa questão deles chamarem só por profissão. Só que isso, assim, é bom para algumas pessoas, mas não é bom para outras. Né? Sim. Então, a gente teve uma grande mudança na imigração esse ano. Porém, assim, em termos de notícia boa para todo mundo, essa é uma delas. Vai ficar mais delas, fácil, né? Caio? A imigração vai ficar mais fácil? Isso que eu quero saber. Vai ficar mais fácil eu migrar para o Canadá? Vamos conversar sobre isso nesse podcast. Vamos. Né? Vamos passar as metas, as novas metas de imigração para o Canadá. A gente vai explicar tudo para você que está chegando agora até nesse assunto. Por região, tem dados interessantes por região também. Tem região que vai bombar de imigrante. Então fique atento, que não é só uma questão de número, mas é como esses números eles serão alocados. É isso? Bonita palavra, exatamente. A alocação de números. Cara. É. Vamos para os números gerais. A ótima notícia é a seguinte: em 2024 o Canadá vai aceitar 485 mil imigrantes. 485 mil imigrantes. Caio, quando você veio, ou eu vim para o Canadá, era 485 mil? 250, né? Era faixa de 250 mil imigrantes por ano. Metade. Então, metade. Em menos de 20 anos, o Canadá dobrou o volume anual de imigrantes. Sim, E olha só, 2025, que é logo ali, 500 mil, número redondo, estranho, muita né? gente que está assistindo o podcast vai vir provavelmente em 2025. E 25? E 26 também, 500 mil. Ou seja, o Canadá vai viver nos próximos 3 anos o ápice da imigração em termos de volume. Dificilmente a gente vai ver tanto imigrante como nos próximos 3 anos. Até porque, há uns anos atrás, o governo estava até prevendo uma cota um pouco maior do que essa. E quando eles anunciaram essa semana essa cota, algumas pessoas, né, assim, acharam, bom, mas eles deram uma segurada, né? Só 500 mil? Eles deram meio que assim, ficou uma sensação de que eles seguraram, porque anos atrás, quando eles falavam das cotas dos próximos anos, essa cota era um pouco maior. Ia sempre aumentando, né? E daí, quando veio o anúncio, falou assim, eles deram uma segurada. Então, talvez eles mesmos perceberam que, esse é o limite. O limite é 500 mil. Talvez seja menos. Porque é um teste, né? A imigração, ela testa, né? É difícil. Só daqui uns anos ele vai saber se essa cota foi correta ou não. Então, assim, não é arriscado dizer que talvez a gente esteja realmente no momento mais flexível da imigração canadense. A gente já cobre esse tópico, que há 20 anos quase, né? Então, o que a gente pode analisar com isso é que parece que realmente a gente está chegando no momento mais flexível e com o maior número de imigrantes aí nesses anos, né?
E agora vamos destrinchar. Ó. Em 2024, 485 mil. Toda hora que eu vejo esse número, eu falo, poxa, isso daí é o dobro de quando a gente veio pro Canadá. Quando a gente veio pro Canadá, ninguém queria vir pro Canadá. Não é verdade? Eu fui pra... Olha, quando eu vim pro Canadá... eu vim primeiro, um ano depois o Guilherme veio. Vai fazer 20 anos você vai pro Canadá daqui uns meses. Em menos de um ano vai fazer 20 anos. 20 anos. Eu fui pra Vancouver. E na época Vancouver era assim... Cidade barata. O pessoal só ia pra Toronto. Pouco estudante. Brasileiro ia pra Toronto. Entendeu? Vancouver tinha pouco brasileiro. Né? Pouco estudante brasileiro. Pouco imigrante em Vancouver. Vancouver é uma cidade mais parecida com Vitória, né? Sim, Então, olha só, dos 485 mil, 281 mil vai ser para imigração econômica, que é o que interessa. O pessoal que está assistindo, ó, eu quero vir com oferta de trabalho, eu quero que o meu perfil profissional me qualifique para imigração, é imigração econômica. Sim. Ou por experiência de trabalho no Canadá. Eu trabalhei no Canadá e vou imigrar para o Canadá. Então, assim, isso é classe econômica. Então, antes que vocês perguntem, porque tem diversas... tem a parte familiar, que é se você casa com um canadense, ou se é canadense, se já é imigrante, você traz seus pais. Mas 98% das pessoas que estão assistindo esse podcast é a imigração econômica, né? Devido ao seu perfil, ou uma oferta de emprego que você conseguiu, ou você veio estudar aqui, e daí depois você conseguiu uma oferta de emprego, ou você veio estudar, trabalhou e se qualificou para um programa. Isso daí é a imigração econômica. Né? Dentro disso tem uma outra notícia boa, cara, que você chamou a atenção antes da gente ligar a câmera, que está reduzindo o número de pessoas cadastradas no sistema de imigração para o Canadá. Quer dizer, a fila da imigração, a quantidade de pessoas competindo por uma vaga, está reduzindo. Está reduzindo. A gente chegou aqui a... Qual que é o número atual? 214 mil. Esse é um número, sim, uma queda boa em relação... o que a gente chegou no ápice de 250, 260 mil. Então, como eles estão chamando, né, as pessoas, então também está caindo. Isso assim é uma boa notícia, porque a redução na quantidade de pessoas cadastradas na base de dados do Express Entry, se você tem menos gente, a nota de corte ela tende também a ir dando uma reduzida, entendeu? Só que por outro lado a gente teve a alteração da imigração que agora está chamando por profissão, então às vezes você pode não sentir muito isso, né? Inclusive uma outra boa notícia, no dia 26 de outubro, você já estava no Japão no dia 26 de outubro, eles chamaram 3.600 pessoas do setor de saúde para imigração, e a nota de corte foi só 431, né? Uma nota de corte considerada baixa. Sim, de anos atrás, a nota de corte do Express Entry de 4, 5 anos atrás. Pré-pandemia. Até antes da pandemia, né? 430. Então, assim, uma pessoa que está na área de saúde e estava cadastrada no Express Entry, a pessoa ela vivenciou no dia 26 de outubro uma nota de corte compatível com 5 anos atrás. 2018. Quando tava, a nota de corte era baixa, né? Então é excelente isso, né? O pessoal da área de saúde, é interessante isso. Agora tem um aspecto importante que a gente viu, a gente vai comentar agora. Se eu tivesse que vir para o Canadá, sabe o que eu faria? Se eu não tivesse dinheiro para fazer uma faculdade? Parler français. Eu estudaria francês. Sabe por quê? O governo ele está incentivando, e essas metas que foram divulgadas essa semana mostram que o incentivo para quem fala francês e não necessariamente quer morar em Quebec só vão aumentar. Sim. Então olha só, antes de você comentar, Caio, 6% do total de chamadas em 2024 vai ser para quem fala francês. 7% em 25% e 8% dos convidados em 2026, que dá 36 mil pessoas vão ser reservadas para quem fala francês. É um tópico, né, essa questão do francês no Canadá, porque a gente sempre comentou, né, que, tirando Quebec, ninguém fala francês aqui, né? Você pega em Alberta, quantas pessoas você viu falar francês aqui? Ninguém, né? A gente morou em British Columbia também por 16, 17 anos também. Só que o governo quer empurrar o francês. Então você tem que aproveitar as oportunidades. Play the game, cara. Play the game. É play the game, entendeu? Então se você tá naquela situação de que você, não sei mais o que fazer, entendeu? Ou meu perfil no Express Entry já cheguei da melhor forma possível, não consigo melhorar mais o meu perfil. Eu já tô com inglês, sabe? Top, não sei mais o que fazer. De repente estudar francês pode ser uma alternativa. Ou você é aquela pessoa que a parte às vezes financeira, assim, não existe qualquer alternativa de você vir fazer uma faculdade no Canadá.
você não consegue vir fazer uma faculdade no Canadá porque às vezes está muito caro, faz um curso intensivo de 6 meses de francês em Quebec, sabe? Não conversa com um brasileiro, divide apartamento com alguém que fala francês, e em 6 meses dá um boom no seu francês que a chance é boa. Com esses números que a gente está vendo, você não acha 8% do total? Mostra que o governo realmente quer atrair bastante gente que fala francês, porque por uma questão até política, né? Porque aqui no Canadá, um parênteses, aqui no Canadá você não ganha eleições se você não agrada a parte francesa do Canadá. Tem isso também, né? Tem isso. Mas é aquela coisa que você falou, cara. Vamos jogar o jogo. Se é isso que a imigração quer, eu vou estudar francês. Sim. Agora, só um número que a gente passou aqui a respeito da cota, que eles colocaram 110 mil para as pessoas no Canadian Experience Class, o Federal Skill Work, trabalhador qualificado, e o trabalhador técnico. E 110 mil para PNP, programas provinciais. E a imigração canadense sempre falou que quer dar mais autonomia e aumentar a cota para as províncias. Porque no Canadá as províncias também têm seus próprios programas de imigração e eles também têm uma cota deles. Então agora meio que foi meio a meio. Falou assim, 50 para mim, 50% para mim, 50% para você, 110 mil para o PNP e 110 mil para o pessoal aí vamos chamar, da base de dados do Express Entry. E isso é interessante, porque teve essa grande mudança no Express Entry, que eles estão chamando pessoas por profissões, né? Então agora vai ser bem dividido, o Express Entry vai ficar bem baseado em francês, pessoas em áreas de tecnologia ou saúde, engenharia, matemática, transporte e agricultura. Exatamente. E pessoas que vieram para cá, estudaram e tiveram um ano de experiência de trabalho aqui. Dá para resumir que uma boa parte da pizza vão ser essas fatias, né? Exatamente. E se você for pegar dos 110 mil das províncias, também é uma boa parte também com esse mesmo perfil. É interessante. Cara, ainda tá rolando imagens do Japão? Joga umas imagens de você de kimono no Japão. O pessoal quer ver você de kimono, cara. Eu acho que esse podcast, como é a sua volta, as imagens podem ser aleatórias. Tá bom. Joga você de kimono, lutando de kimono. Lutando de kimono. Então, agora vamos falar um aspecto muito importante, que é regiões. Para que região que eu vou no Canadá? Você que começou o Plano Canadá agora, descobriu o Canadá, né? Você tem 10 províncias, tem regiões que o Canadá está incentivando mais a imigração. Vamos falar da região do Atlântico, que é uma região que nos últimos 5 anos ficou muito popular quando o assunto é imigração, que é o incentivo cada vez maior da imigração para o Atlântico canadense, porque tem pouca gente lá. Ninguém quer morar no Atlântico canadense. A gente cobriu um pouco do Atlântico esses últimos anos, né? Cobriu bastante. Digita Atlântico no nosso canal que vocês vão ver, né? A gente foi lá. A gente começou essa falar do Atlântico há muitos anos atrás. Sabe por quê? É o negócio seguinte, cara. Se não tiver incentivo para as pessoas ir para o Atlântico, ou seja, o que é incentivo? Custo de vida mais baixo, imigração mais flexível. Se não tiver incentivo, as pessoas vão continuar indo para Toronto, Ontário, British Columbia, Alberta. E o que foi isso que fez com que as pessoas realmente escolhessem o Atlântico? Foi o custo de vida e a imigração super flexível. Talvez a imigração mais flexível que a gente tem atualmente para o Canadá é para a região do Atlântico. E até interessante que dentro da área VIP, nossa plataforma de ajuda de brasileiros no Plano Canadá, a gente inaugurou uma seção que é de empregadores. Sim. E uma boa parte dessa seção de diretório de empregadores, que é uma seção que é para ajudar você a procurar por um emprego no Canadá. Sim. Uma grande parte é o diretório de empregadores do Atlântico canadense. A lista de empregadores designados, né? Que são acho que mais de 1.700 empregadores e a gente foi um a um pegando os contatos dele, então você consegue, inclusive atualmente, eu coloquei essa atualização um pouco antes de eu ir para o Japão, você consegue agora filtrar por algumas áreas. Então você consegue, eu quero saber os empregadores da área de acomodação, sabe, hotelaria, área de saúde. Já tem esse filtro lá que dá para você ver. Já foi adicionado esse filtro. Foi adicionado. Então se você já faz parte da área VIP, entre lá agora, faça a sua pesquisa por empregadores e, claro, dentro da nossa plataforma você pode fazer revisão de currículo, produção do currículo profissional em inglês para você poder aplicar para as vagas, entre outros diversos recursos, né? De ajuda na busca por emprego. Então, cara, vamos falar do Atlântico. Sim. 2024, eles reservaram 6.500 vagas para o programa de incentivo do Atlântico.
Cada província, são 4 províncias no Atlântico, cada província tem o seu programa de imigração, mas além disso tem esse programa de incentivo federal para atrair mais ainda os imigrantes, né? E a cota para 2024 vai ser de 6.500 pessoas. Um aumento de 30%. O aumento de 30% se você pegar 2025 e 26, que vai passar para 8.500 pessoas. Vai haver um aumento de 30% então, na cota. Proporcionalmente, então, foi o maior aumento dessa... lembra que a gente falou no início do podcast, essa alocação de cotas de pessoas, foi o maior aumento. A proporção foi o pessoal do Atlântico. Né? 30% de aumento. De 2024 para 2025, vai 30% de aumento. Então isso... Bom, fica aquilo lá, né? O governo ele quer realmente espalhar as pessoas. Se você ainda pegar a parte dos programas, que nem a parte do programa piloto, né? Que a gente tem o AgriFood, o programa do Rural. O que é o programa do Rural, cara? O programa do Rural... O que o Canadá quer? O Canadá quer espalhar as pessoas. No Canadá não quer que as pessoas vão só para os grandes centros. Então tem um programa de imigração para 11 cidades no Canadá, 11 cidades no interior. É um programa específico se você quiser ir para alguma dessas cidades. Ou seja, eles querem levar as pessoas também para o interior. E também está tendo um aumento de cota. De 24 para 25. Então quando você observa que eles querem que as pessoas também vão para o Atlântico, um aumento de cota para as províncias do Atlântico. E também tem um aumento de cota para esses programas do AgriFood e também do programa rural. Você fala, não, o governo continua com essa intenção de que as pessoas não vão tanto para o grande centro e vai também para essas regiões. Incentivar essas regiões, né? Ó, em 2024 a cota é de 10.875. Em 2025 vai saltar para 14.750, que dá 30, mais ou menos, aproximadamente 30% de aumento na cota. É bastante. Né? Então, assim, aquilo que a gente já vem falando há anos permanece. A pessoa fica atenta, porque às vezes a pessoa fala assim, não, sabe por quê? Às vezes surge esse tópico, o Canadá, às vezes estou vendo, o preço de aluguel está muito caro, eu estava vendo Vancouver, até, né, eu estava vendo Calgary, o preço do aluguel está aumentando, né? Ainda dá para você executar o seu plano Canadá se você, às vezes, escolher outras opções. Né? O interior do Canadá ainda ele é muito mais barato do que... A diferença de custo para você morar em Vancouver ou Toronto, e se você decidir para o interior... E custo hoje em dia é um dos principais fatores. Hoje em dia, se eu estivesse no Brasil e estivesse dificultando essa parte de custo, eu não pensaria 2 vezes antes de ir para o interior. Eu iria para uma fábrica de batata em Prince Edward Island, que é a menor província do Canadá, e 90% da batata frita é feita em Prince Edward Island. Eu trabalhava na fábrica de batata, que é a economia. Mas, assim, ainda mais porque a gente conhece o interior do Canadá, a gente sabe, a gente mora aqui há muito tempo, então a gente sabe que essas cidades no interior, tem muita cidade aqui em Alberta, né, cidade em British Columbia, assim, que eu moraria tranquilamente, sabe? Hoje em dia, assim, eu poderia sair daqui e ir pra lá e morar tranquilamente. E no norte do Canadá, nos territórios do norte, você moraria em Yellowknife? Não. Aí já é extremo, né? Se eu tivesse que voltar pro Brasil, eu iria pra Yellowknife. Você prefere o Yellowknife do que o Yellowknife do que voltar pro Brasil. Mas aí você teria que comprar 6 huskies, daqueles cachorros husky. Uma espingarda, husky, acabou. Porque não dá pra andar de carro no inverno lá, não. Eu vejo os vídeos. Tem uma caminhonete, husky e uma espingarda. E sabe outra coisa que tem que comprar? Cortina, porque no verão não escurece. Não escurece. Então, assim, a lista não é grande. E lâmpadas, porque no inverno não fica claro. Tudo bem, tá aí o checklist se você quiser morar no norte, lá em Yellowknife. Sabe o que é engraçado? A gente brinca, mas a gente gravou um vídeo recente, há uns meses atrás, do norte do Canadá, e foi um dos vídeos mais assistidos nossos. Foi, né? A respeito se compensa ou não ir para o norte do Canadá, porque o norte do Canadá tem os melhores salários, pouca gente sabe, né? A gente está falando de Yellowknife, são os maiores salários do Canadá. Mas o custo também é alto. O custo é alto, e é tudo proporcional. Mas sabe o que tem gente que faz? Vai economizando dinheiro, trabalha um tempo lá e depois volta para Toronto, volta aqui para Alberta. Não, e outra, se você mora no norte do Canadá, você pode ir para qualquer região, depois vai aparecer o Caribe, né? Nossa, aqui vai estar calor. Nossa, aqui, tá menos 10. Nossa, tá abafado hoje, né? Tá abafado. Agora vamos rapidamente, né? A gente assistiu antes do podcast
como se fosse uma entrevista coletiva do ministro da imigração canadense, que é o novo ministro da imigração canadense, é o Mark Miller. É impressionante, um ministro da imigração não dura mais que 2 anos. Não dura. Dura menos que técnico do São Paulo. Você percebeu isso? O São Paulo é mais estável em técnico do que os cargos de ministros do atual governo. É impressionante, né? É impressionante como circula, né? Circula. E assim, a gente tava vendo, né, a gente assistiu a coletiva, a gente viu o release, é muito chat de TP, é muito embromation, como todo político, é muita enrolação, mas assim, extraindo todo o discurso político em embromation do Mark Miller, 3 coisas ficaram claras do mandato dele, né? Sim. Ele deixou claro, vou incentivar francês para regiões que também fora de Quebec, vou apertar o cerco em estudantes internacionais, porque ele está atrás das fraudes, tem muita gente, tem muitos casos de fraude, de cartas de aceitação, de college meio pirata, ele vai atrás disso. Isso não é uma notícia nova, isso daí, o Canadá sempre teve esse problema. E ele vai criar aí um gabinete, vamos chamar assim, para... Isso foi interessante, foi engraçado nessa parte. É engraçado, até, cara, se você quiser ler essa parte. Eu vou criar que eles chamam de Chief International Talent Officer. Eu quero ser esse cara. Nossa, chique, né? Que é para, de forma mais eficiente, alinhar a imigração com o mercado de trabalho. Daí a gente tava falando... Mas não é isso que a imigração econômica é? Não, é para ficar mais eficiente que já é. O chat de TP, ele mudou isso. A imigração econômica para o Canadá, ela é justamente isso. Ela é baseada no mercado de trabalho. O que o Canadá precisa, ele traz. Não é à toa que muita forma de você migrar para o Canadá, programas provinciais, né, que é uma grande cota, né, outros programas, é uma oferta de emprego. É ligado ao mercado de trabalho, às demandas. Né, todas essas listas de profissão, né, em programas provinciais ou agora no federal, sempre foi isso. Não tem nada de novo nisso, né? Não há novidade nenhuma, né? E para mim, esse negócio de francês, querer expandir o francês para outras regiões do Canadá, é um tiro no pé deles. Por quê? Porque fora de Quebec, ninguém fala francês. Vamos supor, aqui em Alberta, praticamente não tem serviço francês, nada. Você coloca 100 pessoas que falam francês aqui. A próxima geração delas, se essas pessoas tiverem filhos aqui, tudo, elas não vão falar francês. Mas eles podem virar professores de francês em Alberta. Assim, eles querem pegar... Ele quer espalhar um pouco o pessoal que fala francês. Isso daí vai diluir e depois de anos essas pessoas não vão estar mais falando francês. Mas imigraram pro Canadá. Porque não vai dar pra você... Não, mas imigraram pro Canadá. Mas assim, como ministro da imigração, você quer forçar o francês? Foca em Quebec. É que é politicagem. Foca em Quebec. É politicagem. É que você não ganha eleição sem agradar o lado francês. Então eles estão fazendo isso. Não, desculpa, eu peço desculpas. Mas é o seguinte, para você... Eu deixei a lógica atrapalhar. Você deixou a lógica atrapalhar. Você não analise o governo atual com muita lógica. Mas o negócio é o seguinte, você que está no Brasil, jogue o jogo. É aquilo que o Caio está falando. Jogue o jogo. Estude francês, porque eles vão aprovar 8%. Em 2026, 8%. Eles vão dar de cota para quem fala francês. Então é aquela coisa, vamos jogar o jogo, né? Peço desculpas. A gente poderia aqui falar mais sobre a coletiva do ministro, mas é só embromation. Vamos pular. Não vamos dar voz para o ministro. Sabe por quê? Eu até esqueci de comentar com você. A coletiva que eles publicaram no YouTube, eles bloquearam os comentários. Até aí nenhuma novidade, né? Sabe quantos views teve a coletiva? 10 mil views depois de 24 horas. Né? Ou seja, esse podcast nosso tem mais view, tem mais audiência do que a coletiva do ministro. Então a gente não vai dar voz para esse ministro da imigração. Ele basicamente está... É que nem técnico de São Paulo, ele está tocando o barco apenas. Né? Ele tá meio bravo com São Paulo. Teve jogo ontem, eu não vi quanto. Não, ontem São Paulo ele ganhou, mas não mereceu do Cruzeiro. Ganhou do Cruzeiro, mas não mereceu. Eu até agradeço, Caio, que você fez a assinatura para mim do Globoplay. Né? Pô, 4K, eu assisto no meu computador agora o jogo de São Paulo. Fugir da pirataria, né? Sabe aqueles links pirata que o pessoal joga no YouTube, que coloca a tela assim? Sim, Agora eu tô assistindo tudo certinho. Né? Agora, para terminar esse podcast, antes da gente conversar sobre o Japão, cara, uma coisa importante. uma coisa importante dizer. A gente estava falando que a imigração vai viver o ápice. Sim. 2 dados importantes para você que fala assim, não, eu ainda vou esperar mais um pouco.
que ainda não está ideal, eles ainda estão muito exigentes, ainda está caro morar no Canadá, os preços subiram, eu vou esperar mais um pouco. Então vamos passar assim, um dado, acho que é muito importante as pessoas saberem disso. O Canadá está em vias de mudar o governo. Vamos resumir esse assunto. O Canadá está em vias de mudar o governo. O que quer dizer com isso? As pesquisas atuais mostram que o governo conservador vai ganhar a próxima eleição. Isso daí não é a gente que está falando, é só uma notícia. Pesquisem que vocês vão ver. O que significa isso? Existe uma grande probabilidade, a gente não está dizendo que vai acontecer e quando vai acontecer. Existe uma grande probabilidade de haver uma mudança política aqui no Canadá. E isso vai afetar a imigração. Isso vai. Que eu acho que é isso que é importante para o pessoal que está assistindo. Principalmente quando a gente fala em questão desses números, dessas cotas, ou às vezes apertar um pouco, sabe, em algumas facilidades que a gente viu nesses últimos anos, sabe, do governo afrouxar um pouco as regras para alguns casos, deixar essa pessoa vir com turista e ficar ilegal e depois deixar a pessoa emigrar, sabe? E esse tipo de coisa, eu acho que vai realmente dar uma apertada. Tem que apertar também, né? Acho que aquele perfil que passou raspando, quando eu entrei na faculdade, eu passei raspando, eu fui dos últimos a ser chamado, né, no vestibular, né? Esse pessoal que passa raspando, talvez com uma mudança, com um aperto que você está falando, podem ficar de fora daqui 2 anos, por exemplo, se mudar o governo. Porque o que a gente quer dizer é o seguinte, porque no início do podcast a gente falou que talvez a gente esteja no momento mais flexível e aberto da imigração. Só que ao mesmo tempo a gente vê que existe a possibilidade desse momento já ter uma data de expiração. Entendeu? Então, assim, é bom que as pessoas fiquem atentas, não ficar com esse negócio, não, vou esperar, vou aguardar. Sabe? Porque o negócio do Plano Canadá é você... não vai ter momento ideal, né? Até um ponto que a gente vai conversar sobre isso. É o próximo ponto, né? Não existe momento ideal para começar o Plano Canadá, né? Porque se você ficar sempre aguardando, preciso de um melhor momento, preciso de resolver umas coisas aqui, não vou começar a estudar inglês agora, porque eu ainda tenho que, sabe... Tem outras coisas para fazer, não tá dando tempo. A gente já viu, né? É complicado, porque a gente já faz isso há muito tempo. A pessoa que está assistindo a gente, vamos supor que você começou o Plano Canadá agora, você começou há 6 meses atrás, essa é a sua primeira jornada no Plano Canadá, né? Então você está descobrindo as coisas, você está vendo ainda, você está pegando informação, só que a gente já faz isso há quase 20 anos. Nossa, como eu tô velho, cara. O tempo passa. Jovens ainda. Vamos cantar a música. O tempo passa. A gente já faz isso há quase 20 anos. Então a gente consegue ver um padrão. E a gente sempre teve um contato muito próximo com as pessoas que seguem o nosso trabalho. A gente lê todos os comentários que você deixa. Inclusive, deixe o seu comentário nesse podcast, porque tem muito podcast que a gente faz, inclusive talvez o próximo seja um deles, que a gente responde os comentários que as pessoas deixam. Então, assim, o fato da gente fazer isso há muito tempo e a gente ter um contato próximo com as pessoas que acompanham o nosso trabalho, a gente vê que tem gente que fala assim, eu comecei meu Plano Canadá, mas eu deixei de lado e agora eu tô voltando, sabe? E agora isso não dá mais pra eu fazer dessa forma, eu tenho que fazer de outro, ou tá mais difícil. Então a gente vê de uma outra forma. Hoje eu tenho família. Muito comum Hoje eu tenho que ajudar meus pais, que estão precisando de ajuda no Brasil. Hoje não dá mais para ir pro Canadá. E eu não pensei nisso há 10 anos atrás. Eu não imaginava que eu ia estar numa situação dessa de não poder querer, mas não poder sair do Brasil. Sim. Ou ficar bem mais difícil de executar. Entendeu? Então, assim, acredite nisso que a gente está falando, que o fato da gente fazer isso há muito tempo, a gente vê... certos comportamentos e padrões acontecerem, né, no Plano Canadá, né? Então, assim, é importante que se você quer... Assim, a gente está falando para as pessoas, ainda mais se você chegou a 28 minutos desse podcast, a gente está falando para pessoas que já... Né, a pessoa decidiu sair do Brasil. Eu acho que tá claro, nesse ponto, você chegou nesse ponto, fala assim, você quer saber? Realmente eu quero emigrar para o Canadá, tô pensando seriamente em sair do Brasil. Então, assim, não deixe... O dia a dia, às vezes pequenas coisas do dia a dia atrapalhar muito. Seja consistente no plano. Sabe uma coisa que está atrapalhando muito? Rede social. Só tem notícia ruim. Você pesquisa sobre o Canadá, é a economia, é o mundo, é guerra, é inflação. Hoje em dia, a pessoa que procrastina,
que não toma decisões, ela tem todas as desculpas mentais do mundo para não fazer nada, porque a quantidade de notícia ruim que você tem hoje é uma coisa absurda. Você quer um exemplo, Caio? Em 2008, a gente já estava aqui no Canadá, teve a crise econômica mundial, que foi muito pior que a crise, a recessão que a gente vive hoje no mundo ocidental, né? Foi muito pior. 2008, 2009 mais ou menos, o Canadá continuou processando imigração, o pessoal continuou vindo, teve um monte de gente que desistiu na época por causa disso, tem um monte de gente que falou assim, quer saber? Eu não posso desistir. A pessoa está hoje no Canadá. Outro exemplo, pandemia. O mundo fechou as portas, o Canadá não fechou as portas. A quantidade de pessoas que foram convidadas para imigrar no meio da pandemia aqui, lembra até que você teve um sonhou que a imigração ia chamar milhares de pessoas no mesmo dia, e isso aconteceu. E assim, você pega dois momentos muito ruins dos últimos 20 anos e o Plano Canadá continuou seguindo, o Canadá continuou com emprego. A diferença de qualidade de vida, de mercado de trabalho do Brasil para o Canadá não mudou. O Canadá continua muito melhor do que o Brasil em segurança, qualidade de vida. Aí você fala assim, o Canadá não é o mesmo de 20 anos atrás. Não é, mas o Brasil também não é o mesmo. Os Estados Unidos não é o mesmo, a Austrália não é o mesmo. A Europa não é o mesmo. Né? Então eu acho que é importante isso. Né? Hoje em dia é muito fácil você se perder na negatividade que existe. Né, cara? A grande diferença de hoje em dia para 2008 é que 2008 praticamente não tinha rede social, né? Então o barulho era muito menor. Então as pessoas não ficavam vendo notícia, né, da crise de 2008, sabe? Tudo negócio de emprego, né? Mas se você vai nas estatísticas da economia, você vê a Alberta, quando veio 2008, a economia realmente, quando teve o boom do petróleo, depois começou a cair, né? Só que agora tem rede social, então tudo amplifica, né? Tudo amplifica. Tudo amplifica. Então eu acho que... E sabe o que é engraçado? Quando você está aí no Brasil e fala assim, eu não vou mais para o Canadá por isso, às vezes são motivos que justificam, principalmente parte familiar, né? Mas às vezes são motivos que não justificam. Você fala assim, não, isso daí é uma desculpa, né? Enquanto você está no Brasil, tem um monte de gente, milhares de pessoas vindo aqui para o Canadá imigrando, inclusive brasileiros, e a gente está batendo recorde. É engraçado isso. Setembro desse ano, 2 meses atrás, a gente teve um recorde dentro da área VIP. Acho que é importante, porque às vezes tem gente que está só assistindo os vídeos de fora e não percebem isso. A gente teve um recorde de matrículas de pessoas vindo fazer college em setembro desse ano, há 2 meses atrás. A nossa equipe trabalhou dia e noite para processar tanta matrícula. Então, se você é nosso cliente, a gente vai abrir inscrições, mais uma turma no final desse ano. Inclui serviço de consultoria educacional, de ajuda para você fazer a matrícula, procurar por um college aqui no Canadá, fazer o pagamento, tudo, né? E setembro a gente bateu o recorde. E é engraçado que às vezes a gente vê pessoas comentando, falando assim, não, o Canadá não é mais o mesmo, o Canadá não tá mais, não vale mais a pena vir para o Canadá. E você vê um recorde. Enquanto você fica pensando nisso e só procurando notícia ruim, tem um monte de gente de forma silenciosa agindo, entendeu? Posso até dar uma pausa, porque senão a Silvia vai brigar comigo, Guilherme. Sim. A Silvia que trabalha com a gente na parte da agência, ela falou, por favor, dê um recado no podcast. Inclusive eu coloquei um post na comunidade da área VIP ontem. Se você é assinante da área VIP, se você se matriculou em college, tá para receber sua carta de aceitação, dê uma olhada no meu post, extremamente importante. Chegou no momento que as faculdades já estão emitindo as cartas de aceitação. E tem gente que... Isso acontece. Isso é até um recado para quem tá pensando em vir fazer college aí no futuro, se matricular. Tem gente que recebe a carta de aceitação e a pessoa não lê a carta de aceitação. A carta de aceitação é a carta que a instituição do Canadá dá para você. Fala assim, ó, a gente aceita você como estudante. Né, aqui e estão você usa para pedir você vai usar essa carta até para pedir seu visto estudante. Só que nessa carta tem outros detalhes. Falam assim, ó, o depósito tem que ser pago até essa data. E tem gente que recebe a carta e só guarda porque acha que vai pedir, só vai precisar da carta na hora do visto. Só que tem um monte de orientação lá que você precisa seguir nos próximos dias para fazer. Então leia a carta de aceitação. Leia a carta de aceitação. Importante. Por isso que eu até coloquei esse post ontem. Leia a carta de aceitação. Porque lá tem as datas, prazos, tudo que você não pode perder. E uma outra coisa que eu acho que é importante é filtrar aquilo que você consome em rede social. A gente está falando de rede social, né? Como tem vídeo, e você vê que é clickbait puro, de pessoas falando assim, o Canadá não compensa mais, o Canadá está indo para uma recessão econômica absoluta, eu estou saindo do Canadá, tem canadenses saindo do Canadá, isso é tudo clickbait, né? A gente já fez um vídeo com dados mostrando que, assim, esse negócio de os canadenses estão largando o Canadá, não é bem assim. Mas, assim, eu queria só jogar uma pergunta no ar, porque...
assim, é lógico que você sempre vai encontrar casos de pessoas voltando para o Brasil ou voltando para o país de origem delas. Isso sempre vai ter. Agora, o que eu posso dizer é que é uma minoria dos brasileiros que migram para o Canadá e que voltam ao Brasil. Uma minoria, um número irrisório comparado aos brasileiros que estão imigrando e permanecem aqui e estão, como a gente, né? Usufruindo, agradecendo por estar aqui, entendeu? É uma minoria que volta. E daí, dessa minoria que volta, essa pessoa, ela estava no Brasil, não tá insatisfeita com o Brasil, e migrou para o Canadá. Ou seja, ela realmente precisaria estar assim, muito insatisfeita com o Brasil para seguir todo esse processo de vir para o Canadá, entendeu? E migrar para cá. E daí ela chega aqui e o Canadá é uma porcaria. O Canadá não é o que eu esperava, é isso, aquilo. A saúde não é boa. A saúde não é boa, o clima, tá? Não, o clima é verdade. O clima é verdade. Essa pessoa, o que ela faz? Volta pro Brasil. Aí você vê esse caso na internet. Mas peraí, a pessoa estava insatisfeita com o Brasil, saiu do Brasil, veio pro Canadá. Canadá é uma porcaria também, vou voltar pro Brasil. Você não pode questionar até essa pessoa? A atitude da pessoa. A atitude, né? Da pessoa. Então nada. Então o Canadá não é bom, o Brasil não é bom. Marte, eu vou pra Marte. O que é bom então? Sabe, no mínimo você tem que questionar essa pessoa e ver os passos que ela deu pra... Primeiro, pra você não fazer a mesma coisa. E até pra questionar se aquela opinião não vá para o Canadá, porque eu fui e eu voltei. Questiona até né, a própria... Assim, é lógico que a gente conhece casos de pessoa que, como você disse... às vezes os pais ficaram doentes. Normal, eu voltaria pro Brasil se meu pai estivesse no Brasil doente. Você volta, sabe? Existem, sabe? A gente entende que existem outras situações, mas só esse negócio de que, o Canadá é uma porcaria, não sei o que, eu tô saindo, tô voltando pro Brasil. Fica atento com esse tipo de pessoa. E videozinho clickbait, o cara mora no Brasil e fala que o pessoal tá saindo do Canadá. Ou mora no Canadá e não sai do Canadá. E fala que o pessoal tá saindo do Canadá, né? Então assim, a gente tá brincando, mas isso daí atrapalha demais. Hoje em dia atrapalha demais. A gente teve que gravar um podcast e o Caio trouxe dados que mostram que é o contrário. É o contrário, tem mais gente querendo entrar, e inclusive canadense, do que sair do Canadá. Você pode até assistir aquele podcast, mas só um número assim, interessante, que no último ano... logo que quando a pandemia e as coisas começaram a se normalizar, o maior influxo de canadense voltando para o Canadá dos últimos 30 anos. Dos últimos 30 anos. Né? Cara, antes do podcast eu comentei isso com você, faz quase 20 anos que a gente mora no Canadá. Não teve um segundo nesses 20 anos que eu falei, eu me arrependi de ter morado no Canadá. Não teve um segundo, sabe? Milésimo de segundo você fala, putz, eu vou voltar pro Brasil. Sabe, você pode até falar assim, os irmãos Pérez falam muito bem do Canadá, não sei. A gente adora o Canadá. Você pode achar que é suspeito, tudo. A gente adora o Canadá. Eu adoro a vida aqui. Eu estive no Japão. Eu não trocaria, sabe? Assim, eu adoro o Canadá. Adoro o estilo de vida aqui. Adoro a segurança. Adoro a infraestrutura, sabe? Assim, realmente a gente é fã do Canadá. A gente ajuda brasileiros a vir pro Canadá exatamente porque a gente tá aqui e a gente gosta do Canadá. E foi a melhor aposta que eu fiz na minha vida, foi ter saído do Brasil, largado minha carreira no Brasil e ter vindo pro Canadá. Em nenhum momento eu me arrependi até hoje disso. E é uma coisa assim, a gente sempre, assim, fora das câmeras, a gente sempre comenta. Você erra em muita coisa, sabe? Erra em muita coisa. Mas uma coisa que você fala assim, nossa, isso daí, foi preciso. Foi ter saído do Brasil. Ter engavetado o meu diploma, jogado na gaveta, engavetado minha carreira no Brasil, que não me levar a lugar nenhum, minha carreira no Brasil, e ter vindo aqui pro Canadá. Caio, agora para terminar, quem já chegou agora até aqui... Né, eu tô curioso. Você tá curioso. Eu tô curioso. Você já foi diversas vezes pro Japão, aí teve a pandemia, você não pôde ir pro Japão. Como está o Japão hoje em relação à última vez, antes da pandemia que você esteve no Japão? Tá melhor? Tá pior? Tá mais palpitante, tá mais bombante? Assim, eu não senti diferença nenhuma, entendeu? Mesmo, até porque a gente foi agora, então as coisas já tá tudo normal lá, né? Você não vê mais nada, assim, nenhum resquício, não parece que teve pandemia, entendeu? Mas tem umas tiazinhas de máscara. Mas o Japão sempre teve. Aí que tá. Isso que assim, tradição, país né? asiático sempre teve esse negócio. Por causa do metrô, né? Eu lembro quando a primeira vez que eu fui pro Japão, minha esposa estava grávida. E ela foi entrar no metrô, a gente foi pegar um metrô em Tóquio, e ela colocou a máscara. Eu olhei pra ela e falei assim,
É tradição no Japão, né? Tradição. Porque ela falou assim, não, é assim, é normal aqui, você tá grávido. Grávida. Você não tava grávida, eu não. Você usa máscara, sabe? Ou se a pessoa ela tá, vamos supor, eu tô com resfriado, eu vou entrar no metrô, eu coloco pra, né? Isso sempre foi. Então não mudou nada. Então, assim, você chegou lá, não, bombando, sabe? Economia assim, bombando, tudo. emprego, Nossa, economia. A gente foi pra Kyoto lá ver os templos, tudo, e também visitar. A gente ficou, pegou um hotel lá. Assim, tudo cheio, lotado. Como era? Sim, é bem diferente das redes sociais mostra o mundo, né? Se você vê o mundo através das redes sociais, o Japão tem muita gente aposentando, a economia tá ruim. A hora que você sai de casa, é que nem a gente comenta, você não sabe se você quer vir pro Canadá ou não, compra uma passagem aérea, pega um visto de turista e dá um rolê pelo Canadá e você vai ver o que é país rico, o que é país desenvolvido, e é o mesmo pro Japão, né? Então assim, o Japão, né, continua... É impressionante, continua me impressionando, eu adoro ir pra lá, assim, eu sei que assim, o voo é difícil, sabe, demora, dá trabalho, né, quebra o esquema ano que vem você vai de novo pro Japão? Não, sabe, uma coisa, a minha esposa vai 2 vezes por ano, mas assim, chegando lá, assim, eu adoro, assim, um país fantástico. Eu até gostaria de agradecer, Caio, eu posso mostrar? Pode. O Caio trouxe umas lembrancinhas pra mim e eu gostaria de compartilhar com você que chegou até agora no podcast. O que é isso aqui, Caio? Isso aqui é aquelas salgadinhos, né, pra você. Tá muito longe da câmera. Salgadinho pra você. Isso aqui é bom com cerveja, pena que mas eu não tomo mais cerveja. A gente não bebe mais, né, mas isso aqui é salgadinho, trouxe umas balinhas. Eu falei pro Guilherme, tudo tem que ser pequeno, porque a gente só foi com mala de mão, né? Pra facilitar tudo. As balinhas. Então, olha que bonitinhas as balinhas. Pessoal, vocês não estão com inveja dessas balinhas japonesas? Aqui tem o gosto de picolé de uva do Brasil. Picolé de uva? Essa daí é uma das favoritas lá. É que eu não fumo, mas isso aqui com charuto deve ser uma delícia, né? Eu também não fumo, eu não bebo, mas isso com cerveja é bom, isso aqui com charuto é bom, mas eu não fumo. Volta. Não, eu vou comer tomando água com gás. Chá, né? Chá, eu tô tiozão já. Então eu gostaria de agradecer, você trouxe também uma revista pro meu filho, revista de carro, é bem legal, né, essa revista no Japão. Você lê, como que você lê a revista? Você começa de trás para frente, e de ponta cabeça, assim? Não. Abre o contrário, né, a capa ela começa daqui, né. Aqui é o final dela. Então eu gostaria de agradecer. A revista de carro, meu filho gosta de carro. Só bem legal. Filho, só o seu filho, né? Antes do podcast, quem estava sentado aqui folheando a revista? Olha, não dá para entender nada, mas pelo menos dá para ver as fotos, dá para ver a potência. Porque o número é o normal, o número, né, cara? Sim. Então eu gostaria de agradecer as lembrancinhas, cara. Então você gostou muito. Foi comida, bom, você gosta da comida no Japão? Eu adoro comida no Japão. E a gente assim, não ficou muito tempo lá, mas a gente foi para Kyoto, a gente ficou lá uns dias, a gente foi para uma outra região também, num hotel, que é onde que você viu a foto de kimono. Joga umas imagens pro pessoal. Eu kimono com as minhas filhas, que a gente foi também num águas termais lá e parque de diversão. Fui na montanha-russa. No final do dia eu tava parecendo que eu tinha voltado de Marte. Porque montanha-russa? Eu fui umas 15, 20 vezes na montanha-russa com a Hannah. Mas não faz mal você ficar descendo e subindo? Depois de 3 voos, né? Acho que montanha-russa... a montanha-russa até dá uma regulada, né? Depois de 3 voos. Né? Então, assim, foi intenso, porque tinha muita coisa pra fazer, né? Porque eu comi pastel. No Japão? Mas pastel brasileiro? Queria agradecer até o pessoal do Osso Brasil lá, que deu guaraná de graça pra gente, deu coxinha, super simpático. Sempre quando eu vou pro Japão eu vou lá, e dessa vez eu fui 2 vezes, antes de voltar, fui lá comer, acho que eu comi 4 pastéis. 4 pastéis? Então você queria agradecer, o pessoal super gente boa lá, no Osso Brasil. E pra terminar, o trem-bala é rápido mesmo? Dá enjoo? É rápido. Dá enjoo? Não dá enjoo nenhum. Mas quantos quilômetros por hora que vai o Esse daí que a gente pegou agora, um pouco mais de 300 quilômetros por hora. Tem imagem pra você colocar, Vai ter imagem, eu posso do trem-bala? Sabe o que eu gostaria de tomar um cappuccino dentro do trem-bala. E dá pra você comprar bebida. Sabe, você vira o cappuccino, pá, a hora que o trem-bala acelerar, você dá um pá na xícara do cappuccino. Né? Eu tenho curiosidade de andar de outra coisa, sempre quando eu vou pro Japão, sempre pega trem-bala, e assim, sempre é uma coisa que você fica assim, mesmo a gente que tá no Canadá há 20 anos, é algo assim que você fala, que legal. O trem-bala. Você foi naquele que ele flutua? Não, tem eles estão fazendo o teste, parece que ano que vem já vai estar disponível. E qual que vai ser a velocidade? Acho que é 460 km por hora. Precisa 480. Não, entre nós, precisa ser tão rápido o trem-bala? O pessoal no Japão trabalha, às vezes tem que... É impressionante, os voos internos, que a gente pegou voo de Tóquio para Nagoya, depois de Nagoya para Tóquio, você entra no voo, você entra num voo aqui no Canadá,
de Vancouver pra Toronto, ou Calgary pra Vancouver, é tiozão de bermuda, sei que, sabe, mochila. Lá é só gente de terno. Eu tava no voo... Tiozão fora de contexto. Né? Eu totalmente fora de contexto. Eu entrando no voo, eu de camiseta e bermuda, porque lá tava quente, só tiozão de terno. Quando eu ia pra Alemanha, que agora o meu sogro mudou pra cá, né? Quando eu ia pra Alemanha, eu fui várias vezes também. É uma coisa engraçada, o pessoal usa terno dentro, porque é mais uma coisa executiva o uso do avião. Né? No trem-bala também. Aqui no Canadá, o pessoal pega avião só pra dar rolê, né? Parece, né? Eu vou jantar em Vancouver. Né? E eu saí só pra terminar, saí do Japão, tava quente lá e tal, né? Mesmo que ainda é o outono. E aqui, tava -5. Só que assim, a gente só veio lá de mão, nem levei calça, nada, né? Levei só bermuda, camiseta. E eu cheguei aqui, então saí no aeroporto de Calgary aqui, chamando o táxi, eu tava de bermuda e camiseta, -5, -8. -5 você tava de bermuda porque você tava no clima, você tava no ritmo do Japão. E eu né? sabia que ia estar mais frio, mas só pra ir até em casa não preciso de nada, né? Enquanto você tava no Japão, o bicho tava pegando aqui, cara. Eu vi. Eu tava no Japão, a temperatura aqui caiu pra -15, -16, uma coisa assim. -16. Daí quando eu voltei, a temperatura já voltou, agora tá 0. E comida? Comida é muito bom no Japão? Adoro comida. Você moraria no Japão só por causa da comida? Você estranharia ou você conseguiria morar com a comida japonesa? Eu adoro a comida de lá. É espetacular, né? Até pra quebrar o estereótipo que você sempre coloca, Guilherme, eu não comi um sushi lá. Não tem sushi lá? Não tem sushi. Mas onde tem, então? Eu não comi. A Emily comia todo dia sushi. Porque não é a base, né, da cozinha japonesa. Eu fico brincando com o Guilherme, porque sempre que eu falo do Japão, ele fala, sushi, né? Não é, né? É que nem você falar que no Brasil só tem feijoada, não seria isso? E o Brasil tem todo tipo de comida. Sim, então assim, eu não comi sushi. Eu experimentei só o da Hana lá. Você ficou mais o quê? No arroz? Eles têm muita carne boa, né? Churrasquinho, aquele churrasquinho, com tirinha de carne. Carne muito boa. Molho. Né? Saquê, você tomou saquê lá? O pai da Tomoko comprou um saquê. Então a gente tomou acho que 1 ou 2 noites. Um pouco. E é difícil dormir no tatame? Você dormiu no tatame? Não, eu dormi num colchão normal. Colchão normal? Mas você reclamou que você ficou desconfortável. É porque o colchão de solteiro, né? É pequenininho. Você gosta de colchão, você dorme em cama maior. Eu virava à noite, eu dava com o joelho na parede. E minhas filhas e minha esposa tudo dormindo no tatame, no chão, tranquilo. E eu... Agora, pra terminar, cara, uma coisa que você ficava mandando vídeo pra mim e pro Flávio, a parte de banheiro. Eu sei que você não quer falar sobre isso, mas eu vou... Cara, você voltou do Japão. Sim. Os banheiros no Japão são maravilhosos, o banheiro é muito top, né? É verdade que num parque, o banheiro tem bidê no parque? No parque de diversão? Qualquer banheiro do Japão você tem bidê, aquelas privadas automáticas. Assopra também? Assopra, jorra água, tudo. Toca música. Toca música. Você pode fazer barulho enquanto você estiver fazendo. Pode deixar pra fazer barulho lá pra ninguém. Eu posso colocar um death metal pra ninguém ouvir o que eu tô fazendo? Não, a seleção não é tão grande. Não é tão grande. Não é tão grande. Então a gente gostaria de agradecer, Caio. Eu agradeço aí pelas lembranças que você trouxe do Japão. Eu vou chupar todas essas balinhas hoje e comer tudo hoje. Não acha que eu vou idosando, não. Eu vou comer tudo de uma vez pra sentir o Japão. Pra sentir, né? Pra sentir o Japão. Come com sushi. E pra você que chegou até agora, a gente gostaria de agradecer assim imensamente. É porque você realmente gosta do nosso trabalho, quer vir para o Canadá, gosta de saber sobre a viagem do Caio, sobre a nossa vida, e a gente gostaria de dizer, de lembrar, não esqueça de se inscrever no canal. Eu mesmo, como usuário do YouTube, às vezes eu esqueço, eu tenho diversos canais que eu adoro seguir, e às vezes eu não estou inscrito. Então, dê uma olhada se você não está inscrito e se inscreva, que pra gente é bastante importante. Você deveria ter falado isso no início do vídeo, porque a pessoa que chegou até agora, provavelmente ela é inscrita, né? Vamos ver. Vai ter comentário e fala, puxa, eu sigo vocês há 10 anos e eu não sou inscrito. Pode ser. É que nem o Flávio, que namorou por 5 anos antes de casar. Né? 5 anos namorando. Ou mais, né? Foi mais de 5 anos, né? Pra casar. Então é isso. A gente chegou ao fim desse podcast. A gente gostaria de desejar uma excelente semana pra todo mundo. Preciso dar uma dormida. Você vai dormir agora? Não. Eu tô tentando, mas assim, minha cabeça ela já... Quer uma balinha pra acordar? Não, obrigado. Então é isso. Muito Quer obrigado. Uma brisa japonesa? Quer uma brisa? Brisa. Muito obrigado. Tenha uma ótima semana e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.